Calorosas saudações e hoje temos o ex-presidente da República e, como tal, recente desempregado político, Augusto Santos Silva. Sabem curiosamente quem é que nunca se inscreveu num centro de emprego? Política ainda para mais? O botão do like deste vídeo. Portanto, aproveitem e metam o gosto no vídeo e subscrevam aqui o segundo canal para chegarmos aos 50 mil subscritores. Para lá caminhamos e partilhem também nas vossas redes sociais. O código CISA10 na Prozis, esqueci-me, no segundo link da descrição. Pormenor importante. Como sabem, António Costa vai ser indigitado, entre aspas, nomeado Presidente do Conselho Europeu, e a realidade é que muitas vozes na comunicação social já se fazem ouvir em defesa de António Costa, porque, como sabem, ele colocou o país muito bem. Portanto, vamos ouvir Santos Silva a justificar o injustificável. O que não terá tido peso nesta escolha de António Costa foi a Operação Influencer, que ainda não foi arquivada em relação ao ex-primeiro-ministro, que foi na mesma a escolha para este cargo europeu. Continua a fazer falta uma explicação da Procuradora-Geral da República, ainda mais agora, depois da fuga de escutas que nem têm a ver com o processo? Reparem que a Nelma Serpa Pinto faz perguntas de uma forma bastante delicada, sem ofender diretamente, mas que tocam na ferida. Não sei se repararam, embora ela depois também coloque em equação a vinda da Procuradora-Geral da República à Assembleia, que eu próprio também sou a favor, mas gostei da pergunta. Eu acho que há muitos aspectos que valia a pena ao Ministério Público que a Sra. Procuradora-Geral explicasse. Como eu digo sempre, não é uma obrigação que a lei lhe imponha, mas é uma faculdade que a lei lhe permite. E é muito importante quando o Ministério Público lança suspeitas, porque foi isso que aconteceu no passado dia 7 de novembro, se não me falha a memória, que concretize essas suspeitas e informe a opinião pública portuguesa do que é que se está a passar. E, infelizmente, ao longo destes, vamos caminhar para 8 meses, nada o Ministério Público tem explicado, nenhuma informação tem dado. O que sim. Só uma à parte, o Augusto Santos Silva, como é que eu ia dizer? Ele não deixa de ter razão que a justiça em Portugal deveria ser mais célere. Ninguém discorda disso. Agora, é o mesmo Augusto Santos Silva, em que o caso da Operação Influencer é colocado na altura que leva à admissão do António Costa em novembro de 2023, são marcadas eleições para 5 meses depois e ele próprio, mesmo que seja só mediaticamente, tenta interferir mediaticamente na justiça para acelerar o processo, para irmos à eleição sem processo. Bom, a verdade é que ele não deixa de ter razão ao mesmo tempo quando diz que a justiça deve ser mais rápida. Toda a gente concorda com isso. Mas eu não o vejo preocupado com outros casos relativamente à situação de José Sócrates, por exemplo, ou outros políticos ligados à história partidária do PS. Aí seria coerente da parte dele. Neste caso, como ele também perdeu o emprego político à pala disso, se calhar é onde ele se foca mais, porque teve mais danos pessoais, se assim quiserem dizer. Significa várias coisas, todas elas muito preocupantes. Um fechamento, um enclausuramento em si próprio, como se não existisse um conjunto de instâncias e de órgãos, de poderes que são separados, mas são também interdependentes e do seu equilíbrio vive a nossa democracia. Mais uma vez, ele volta a ter razão do ponto de vista teórico. Pena que o Augusto Santos Silva tenha estado em tantos governos onde houve efetivamente políticos a interferirem na parte judicial. Ou seja, aquilo que ele aqui refere da separação da justiça com o poder político, o poder judicial com o poder executivo ou o poder legislativo, efetivamente, de um ponto de vista teórico, ele tem razão. É pena que, na prática, o partido que ele representou, ou que ele ainda representa, e os governos onde esteve, não o tenham feito. António Costa, enfim, pela história recente que a gente sabe, e até pela história antiga de António Costa, quando era ministro do Guterres e andava a intrometer-se em determinadas escutas do processo Casa Pia. Acho que não é preciso aprofundar muito mais sobre isso. Uma indiferença absoluta que raia a arrogância perante as preocupações, o alarme da opinião pública, o desejo das pessoas saber o que é que aconteceu. Então cai um governo, um primeiro-ministro, abre-se um processo crime contra o primeiro-ministro do Supremo Tribunal de Justiça e a gente não sabe porquê. Eu só gostava aqui uma coisa, a gente sabe porquê, não é? Porque foi suspeito de crimes de corrupção e prevaricação e o processo ainda não está concluído, não é? Não vamos propriamente falar como se isto já estivesse resolvido, até porque haviam outros visados ligados ao próprio Partido Socialista, não é? Portanto, não nos vamos esquecer disso. Vários autarcas do PS, ministros do PS, João Galamba também lá estava, portanto, não vamos falar como se isto não fosse nada e como se ainda não estivesse a decorrer, não é? Portanto,
Em primeiro lugar, é esse. E depois, a pergunta feita era se o caso da Operação Influencer não iria afetar António Costa no cargo de Presidente do Conselho Europeu, que só descredibiliza não só a União Europeia, que é uma vergonha, vocês sabem, quem me segue mais atentamente, que eu gosto da Europa, não gosto é desta União Europeia. Detesto, aliás, e para mim era preciso uma reforma profunda e até a implementação do primeiro tratado retracionista da Europa, mas isso ficará para outro vídeo. Não tem direito a ter uma informação e por isso é muito importante que também nesta dimensão europeia se vá tornando cada vez mais claro que, passados este tempo, sem nenhuma explicação, sem nenhuma concretização de seja o que for, depois de António Costa finalmente ter sido ouvido como declarante, ter saído dessa audição como declarante, sem nenhuma outra qualificação jurídica, que nós continuemos a trabalhar, continuemos com as nossas atividades e pode ser que um dia destes o Ministério Público se decida a tirar alguma conclusão. Já repararam que quando as escutas ou os processos judiciais são direcionados a alguém do PS, a culpa nunca é do PS, nem nunca é dos visados do PS. A culpa é do Ministério Público. Aliás, eu lembro-me de ver o José Sócrates, não sei se se recordam, a dar uma entrevista à TVI ou à CNN, já não me recordo bem, mas a dizer, perentoriamente, quem ganhou estas últimas eleições foi o Ministério Público. Epá, desculpem lá. Até porque ninguém obrigou o António Costa a admitir-se. Ninguém. A única pessoa que obrigou o António Costa a admitir-se foi ele próprio. E, portanto, não foi uma obrigação. Ele próprio é que disse, bom, eu não tenho condições para ser Primeiro-Ministro, quando, na verdade, ele claramente achava que tinha, mas viu uma janela de oportunidade fantástica para se demitir para agora ir para Presidente do Conselho Europeu. Agora tudo faz sentido. A Operação Influencer até dá jeito a António Costa, se pensarem bem. Portanto, isto até... Numa ótica, eu não entro por teorias da conspiração, já sabem, mas numa ótica de quem quiser criar a teoria da conspiração, imaginem alguém lançar o boato que o António Costa criou isto tudo só para se poder despedir, entre aspas, e ir para a presidência do Conselho Europeu, e isto é um conluio entre ele e o Ministério Público. Imaginem só. É claro que isto estamos a entrar na teoria da conspiração, atenção, não. Isto é só, enfim. E eu nem entro por aí, como sabem. Mas, por essa ordem de ideias que o Santos Silva está a dizer isto, eu também podia dizer uma barbaridade destas. Enfim, não é? Portanto... O Augusto Santos Silva é ex-presidente da Assembleia da República, mas neste ponto concorda com a ideia do atual presidente da Assembleia da República da necessidade da Procuradora-Geral da República ir ao Parlamento prestar mais esclarecimentos, não tem dúvidas? Eu presumo que eu aqui e ele concordemos. Eu também acho que a Procuradora deve ir à Assembleia da República prestar declarações. Porque eu acho que os dois lados devem ser inquiridos, muito honestamente. Acho que é bom. Do ponto de vista do processo democrático, acho que é positivo. E aqui acho que, dificilmente, eu concordo com ele, mas acho que aqui vamos concordar. Posso estar equivocado, vamos ver. Eu tenho, por razões que me parecem óbvias, tenho sido muito discreto e muito contido em comentar coisas que se passem na Assembleia da República. É pá, por amor de Deus. E, portanto, o meu ponto é mais geral. Eu acho que fazia bem a todos, a começar pelo próprio Ministério Público, que a Sra. Procuradora-Geral da República desse explicações, informasse. Mas isso não parece estar para acontecer. E também aproveito para lhe perguntar uma leitura a essa aparente resistência em falar ao país. Eu já excede a minha capacidade de compreensão. Não é só isso. Há mais. Mas enfim, aqui concordo com ele. Eu acho que era bom de um ponto de vista geral, até de um ponto de vista democrático em si, acho que era positivo. Mas bom, meus amigos, digam-me agora a vossa opinião aí nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam aqui o segundo canal para chegarmos aos 50 mil subscritores, podem utilizar o código Sousa10 na Prozis, no segundo link da descrição, vão lá ter diretamente, quando fizerem a compra final colocam o código Sousa10 e pronto, têm 10% de desconto em vários produtos. Ficamos por aqui, muito obrigado a todos e como é habitual, acima de tudo cultivem-se e até à próxima.